Tem algumas perguntas e alguns comentários, que os comentários são importantes também, né? Tem aqui um do Francisco Silveira Neto, que ele fala o seguinte: uma residência antiga, caso seja reformada, terá o atendimento à norma 5410 obrigatório para as novas instalações e quadros elétricos? Só lembrando, antes de responder, né, que o Corpo de Bombeiros não exige a VCB para residências unifamiliares, né? Então, mas essa pode ser, por exemplo, um apartamento dentro de um prédio, né? É diferente. Para o edifício residencial, o Corpo de Bombeiros exige a VCB. E Hilton ou Júlio, o que vocês me dizem sobre isso? Professor Hilton, por gentileza, hoje nós estamos aqui na condição de alunos, professor. Nada, todos somos alunos. Eu acho que o Francisco, a pergunta dele é assim: a 5410 se aplica, né, na reforma da instalação? Estou interpretando assim a pergunta. E aí, se for essa a interpretação correta, né, o que acontece, Francisco? Ela diz logo no comecinho dela que ela se aplica às reformas de instalações existentes. Mas ela se aplica ao quê? Então, você tem uma residência antiga, se você vai reformar a residência inteira, a instalação elétrica inteira tem que ser adaptada, né, tem que ser atualizada para 5410 em vigor, que no caso é de 2004. Se você vai fazer uma reforma só num quarto dessa residência, imagina que você tem lá, você quer reformar só o quarto, só a cozinha. Literalmente falando, do ponto de vista da aplicação da norma, ela valeria apenas... Você deveria reformar a elétrica apenas da cozinha, ok? Então, ela se aplica aos trechos das reformas, aos pedaços da reforma. Acontece que, assim, vai ser, nesse exemplo que eu estou dando, complexo, né? Se você vai reformar a elétrica da cozinha numa instalação antiga, você vai acabar chegando no quadro, né? Você vai, de novo, como o Gênero Júlio explicou legal agora há pouco também, excelente apresentação, esse caso aí do ninho do urubu, eu assino embaixo, né, da explicação, teria que ter um circuito para cada ar-condicionado e assim por diante. Então, se eu fosse reformar a cozinha, de repente eu colocaria um circuito para a máquina de lavar louça, enfim, eu mexeria na parte de circuitos, provavelmente. Só que se eu mexo na parte de circuito, eu vou ter que mexer no quadro. Então, eu já cheguei no quadro, que se esse quadro não tiver na cozinha, eu já vou ter que mexer na outra parte que esse quadro está instalado. Então, assim, você fazer uma reforma e usar a 5410 só naquele pedacinho que você está reformando, em instalações residenciais, eu vejo uma situação muito difícil. Você vai acabar tendo que mexer em tudo. Agora, você está numa grande instalação, num shopping, numa fábrica, enfim, numa instalação bem grandona, de repente é mais fácil você aplicar a 5410 nova, efetivamente, só naquele trecho, naquela parte da instalação que você está fazendo a reforma. Então, mais ou menos essa é a minha interpretação para esse assunto, se é que eu entendi corretamente a pergunta. E, Júlio, fica à vontade para... Maravilhosa explicação. Todo ciclo de vida ela se aplica: projeto, execução, inspeção, ampliação e fim de vida. E esse é o caso da ampliação da reforma. A reforma requer nos seus trechos. Só que o engraçado, o interessante é que quando você reforma uma parte das instalações, é muito importante que você tenha consciência que não é como, por exemplo, rasgar a página. É como rasgar a página de um livro. Quando você rasga a página de um livro, você altera todo o contexto, início, meio e fim
Porque existe todo um contexto de curto-circuito, de proteções, de coordenação, e você acaba criando necessidades de alteração no quadro geral, criando necessidade de alteração, às vezes, nos condutos, que começam a implicar em alterações que não eram somente naquele quadrado da sua ampliação. Então, muito bem explicado, apenas colaborando com o professor, sim, a resposta é sim. Reformas requerem a aplicação da 5410, e mesmo que ela seja uma instalação elétrica residencial, porque muito embora o multifamiliar que exige ali a questão do AVCB, mas o unifamiliar pega fogo também, né? Então vale a pena. Com certeza, e como pega, né? E como pega.